Igreja querida, buenos dias. Estamos acá novamente para poder transmitir a palavra do Senhor sobre aquilo que Deus quer falar com nós. Estamos falando sobre Juan capítulo 12 e hoje vamos falar sobre Juan capítulo 12, do versos 12 ao 26, dando continuidade àquilo que pensamos falar de Juan capítulo 12. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele graça e misericórdia para que Ele, através de nossa vida, através de minha voz, pueda encontrar em seu coração um espaço e que a palavra dele entre em sua vida e que Ele te dê entendimento, compreensão de aquilo que Ele está falando hoje. Amém? Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Que o teu Espírito Santo, uma vez mais, abra o coração de cada um de nós, Senhor. Todos nós necessitamos do teu Espírito para compreender, entender e aplicar a tua verdade em nossas vidas, Senhor. Te necessitamos e oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Bem, queremos falar hoje sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma adoração quase perfeita. Também vamos recorrer aos Mateus capítulo 21, Marcos, Lucas, para nos ajudar. Por quê? Porque há certas coisas que Juan não mencionou, mas Mateus, Lucas e Marcos falaram. E isto nos ajuda a compreender todo que estava passando. Bem, Juan 12, capítulo 12, diz o seguinte: ao dia seguinte, ou seja, acordem-se que no sábado Jesus foi para Betânia. Lázaro, Marta e Maria lhe fizeram uma grande cena, um grande banquete, e isto era um sábado. E no dia seguinte, muitos dos que lhe haviam ido à festa se enteraram que Jesus dirigia a Jerusalém. Ou seja, era domingo precedente à Páscoa, 6 dias antes, e muitos dos judeus foram antecipadamente para a festa, e muitos de eles se enteraram que Jesus se dirigia a Jerusalém. Muitos de eles se enteraram do milagre que Jesus operou, ressuscitando a Lázaro depois de 4 dias que estava morto. E eram pessoas humildes, pessoas pobres que estavam indo ao encontro de Jesus. Pessoas que haviam ouvido e queriam mirar a Jesus. Imagina-te, você saber que Jesus ressuscitou um morto. Você quer mirá-lo, você quer conhecê-lo, e muitos estavam fazendo isto naquele momento. Eles, através daquilo que eles ouviram, através daquilo que eles haviam ouvido também do próprio Jesus, muitos de eles, muitos judeus, decidiram abandonar o judaísmo para seguir a Jesus. Bem, também o texto nos diz que alguns líderes judeus queriam não somente matar a Jesus, mas queriam matar a Lázaro. Eram saduceus que não creiam na ressurreição de los muertos. Então eles pensavam, como nós outros não creemos, se matamos a Lázaro que foi ressuscitado, não há provas de que ele ressuscitou. Verdade? Então, quando Jesus está entrando em Jerusalém, diz o texto, verso 13, tomaram ramas e palmas e salieram a recebê-lo, gritando em alta voz ao cuello: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Toda aquela multidão correram palmas, cortaram palmas, atiraram suas roupas e pensaram a gritar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome de Jesus.
Bien, a palavra Hosana significa Senhor, socorre-nos agora. Já é o que significa Hosana. Bendito é o Rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. É como se fosse um sinal de descanso, de paz, depois de um período de tanta tribulação entre eles. Apocalipse 7:9 habla sobre esto. Escutem, depois de estas coisas, vi uma grande multitud que nadie poderia contar ou enumerar, de todas as nações, de todas as tribos da terra, de todos os pueblos, de todas as línguas, estavam delante do trono branco, delante do trono del Cordeiro, vestido com suas vestiduras blancas e com palmas nas manos. Uau! Apocalipse revela que isto vai passar allá no grande dia do Senhor. O Salmo 118, 24 e 26 também habla sobre isto. Assim diz: este é o dia que hizo o Senhor, regozijai-nos e alegrai-vos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós o bendizemos desde a casa do Senhor. Ou seja, passagens bíblicas ensinando, mostrando que isto que passou allá em Jerusalém, o Salmo já havia hablado sobre isto. Bem, quando Jesus sai de Betânia, ele dá ordem a 2 discípulos tuyos que vão na via que está mais adelante, que era Betsavagé, e que allá eles iam encontrar 2 burritos, la madre e o hijo. E Jesus dijo: corre o burrito, hijo, e tragam-no para mim. Se alguém te pergunta: o que tu está fazendo? Diga a eles: o Senhor lo necessita. Bem, e passou exatamente isso. Os 2 discípulos encontraram o burrito madre e o burrito hijo, e quando eles soltaram, o dono gritou: o que tu está fazendo? E eles contestaram como Jesus lhe ensinou: o Senhor lo necessita. E não falaram mais nada. E então eles levam o burrito para Jesus, e diz o texto no verso 14, Jesus encontrou um burrito, mas na verdade ele mandou buscar o burrito e se montou em ele, como disse as Escrituras. Verso 15: não temas, ó hija de Sião, mira que aqui vem tu rei montado sobre um burrito. Isto que Jesus acaba de fazer, de montar em um burrito para entrar na cidade de Jerusalém, a grande entrada triunfal do Senhor Jesus, isto já estava predito. O profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, ele já dizia isto: é um cumprimento da palavra do Senhor. Assim diz: alegra-te muito, ó hija de Sião, exulta, ó hija de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei montado num justo burrito, humilde, num jumentinho de cria de jumenta. Zacarias havia profetizado. Queridos, todas as profecias que diz a respeito de Jesus, de todo o que ia passar com ele, todas as profecias foram cumpridas, uma por uma. Não há uma profecia que não se foi cumprida, porque a palavra de Deus é a promessa do Senhor e ele cumpre a sua promessa. Muito bem, por que será que Jesus não entrou em um cavalo branco e um cavalo negro todo potente, grande e majestoso? Porque a entrada de Jesus em um burrito simboliza, significa que ele vino em paz. Bem,
Os grandes generales, quando iam conquistar terras, eles não iam em um burrito. Eles iam em um grande cavalo, um cavalo forte, lindo, maravilhoso, demonstrando força, poder, autoridade. E eu vim aqui para conquistar. E Jesus está dizendo, eu não sou deste mundo. Eu não vim para conquistar o mundo. Eu vim para conquistar vidas. E eu venho em paz, diz a palavra do Senhor. E com isto se cumpre a palavra do Senhor. Jesus, quando ele menciona no texto que Jesus foi glorificado, isto significa que quando Jesus muera e ressuscite ao terceiro dia, e depois de sua ascensão, ele estará à direita de Deus. Significa que quando Jesus ressuscitou, ele foi glorificado, exaltado sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, sobre todo. E Jesus está à destra de Deus. Queridos, o verso continua e Pedro confirma isto quando em 1 Pedro 3, 22 diz o seguinte: o qual depois de ir ao cielo está à destra de Deus, quedando subordinados os ángeles e potestades e poderes sobre Jesus. Pedro está confirmando isto que estamos falando. Verso 17 diz que a gente que havia estado com Jesus, quando ele chamou a Lázaro do sepulcro e o ressuscitou dentre os mortos, seguia difundindo a notícia. E os que viram a ressurreição de Lázaro continuavam contando e falando a todos os outros. E muitos que haviam se enterado deste milagre que Jesus realizava, saíram ao encontro de ele. Lucas diz, capítulo 19, verso 41, e quando chegando à cidade, Jesus chorou sobre ela. É interessante que João não menciona isto, mas outros evangelhos mencionam isto, que Jesus, quando estava saindo de Betânia, ele barrou na colina, e quando ele estava chegando em Betsafé e subiu na outra colina, ele mirou a Jerusalém. Em este momento, seu coração temblou e Jesus chorou por Jerusalém. Em esse momento, Jesus disse: ah, se tu conhecera também, ao menos neste dia, a tua paz que te pertencia, que sou eu, Jesus. Ah, se neste momento te reconhecera que eu sou o Messias. Ah, se neste momento te reconhecera que eu sou o Filho de Deus. Ah, se neste momento te reconhecera, ó Jerusalém, todas as obras e milagres que eu tenho hecho, hablam de mim. E Jesus neste momento chorou por Jerusalém. Mas quando a palavra de Deus diz Jerusalém, ele não está falando de uma cidade, ele não está falando de casas, de muros, não. Jesus está falando de pessoas que viviam em Jerusalém, pessoas que não creram em ele. Alguns sim creram, mas muitos não creram. E Jesus prediz a destruição total de Jerusalém. No verso 43 e verso 44, Jesus prediz isto, e isto passou 70 anos depois que Jesus ascendeu ao céu, quando o grande imperador Tito destruiu completamente Jerusalém e o seu templo. Bem, também abre o texto que Jesus entrou pela porta dourada, porque toda Jerusalém era cercada pela muralha, por muros, e haviam 12 portas, e cada porta tinha um nome. E esta porta por onde Jesus entrou se chamava a Porta Dourada. E há também uma profecia a respeito desta porta. E entrando ele em Jerusalém pela Porta Dourada, que mira para o Monte dos Olivos, toda a cidade se alvoroçou.
E uns diziam: quem é este? O Rei da Glória entrando, e todas aquelas pessoas alabando e louvando ao Senhor. Foi assim de grande espanto para todos aqueles. Ezequiel 44, de 1 a 3, diz o seguinte: então se o Senhor me hizo regressar pelo caminho de la porta do santuário exterior, la qual mira para o oriente, ou seja, leste, a qual estava cerrada. E dijo-me o Senhor: esta porta estará cerrada, não se abrirá, nadie entrará por ella, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ella, e por isso estará cerrada. Bem, esta passagem está falando quando os muçulmanos tomaram o domínio completo de Jerusalém, de Israel naquela época. Eles sabiam que havia uma profecia que o Messias entraria pela porta dourada, e o líder deles mandou cerrar a porta dourada e mandou poner também um cemitério delante da porta, porque eles sabiam que os judeus não entravam, não passavam pelos cemitérios. Bem, o que eles não sabiam é que o Rei da Glória já havia entrado. Eles não sabiam que o Rei da Glória, o Messias, o Todo-Poderoso, já havia entrado pela porta dourada. Está cerrada até o dia de hoje. Mas o Rei da Glória já havia entrado. E a palavra de Deus nos confirma isto. Mas paremos para pensar por um momento. Toda aquela multidão dando glória a Deus, Hosana, Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana significa socorro, me socorre. Venga em nosso socorro, ó Messias. Bem, aquela multidão, será que realmente estava pensando em Jesus como ele era o Messias, o Filho de Deus? Será que aquela multidão não foi levado pelo momento, todos gritando e mais gente gritando e dando glória a Deus? Será que aquelas pessoas realmente estavam jubilosas porque ali estava o Rei dos Reis, o Messias, o Salvador querido, aquele que perdoa os pecados, aquele que prometeu estar com nós outros e nós outros com ele um dia na eternidade? Será que verdadeiramente eles entendiam todo isto? Será que realmente eles entendiam que aquele que ressuscitava, aquele que curava, aquele que sanava era o Messias esperado? Será que toda aquela alabança era para homenagear Jesus e reconhecer que de fato ele era bondadoso, Senhor maravilhoso, justo e amigo? Aquele Jesus que ama os pecadores, aquele Jesus que deu sua vida por eles e que prometeu dar vida eterna a todos. Será que eles entendiam que realmente Jesus era o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo através de sua morte e que ele iria ressuscitar a todos aqueles que um dia entregaram sua vida para eles? Ou será que aquela multidão estava clamando e gritando: Hosana, Hosana, socorre-nos, ajuda-nos neste momento, porque eles tinham outros interesses? Jesus poderia ser um grande rei para nós, porque ele resolveria nossos problemas. Jesus poderia ser um rei para nós, porque ele pode suprir minhas necessidades. Jesus pode ser um grande rei, porque quando eu estou enfermo, ele vem e me sana. Jesus pode ser um grande rei para nós outros, porque quando temos hambres, ele vem e multiplica pães e pescados e ele sacia as hambres. Jesus pode ser nosso rei, porque ele pode arreglar todos os meus problemas, todas as minhas necessidades. Quando nós outros miramos para a palavra de Deus e miramos todos os milagres,
todo que Jesus havia hecho, nós miramos pessoas seguindo a Jesus, não porque ele era o Messias, não porque ele fazia milagres, simplesmente porque havia grande interesse em receber as bendições de Deus e não receber aquele que bendice. Bem, naquela época, os judeus, eles eram dominados pelos romanos, os pobres de Israel eram dominados pelos fariseus, sacerdotes, e eles pensaram: Jesus pode nos libertar de isto, ele pode nos libertar desta opressão, e ele pode nos libertar do poderio de Roma sobre nossas vidas. Todas aquelas manifestações de alabança certamente abalou os inimigos de Jesus. Diz o texto. Jesus, todavia, não havia entrado em Jerusalém, e quando ele recebe toda aquela alabança, os fariseus estavam enojados, porque todos estavam seguindo a Jesus. Mas eles não estavam seguindo a Jesus pela real motivação de que Jesus era Rei, Senhor, Salvador e Messias. Bem, nós miramos isto no texto e nós podemos mirar que hoje em dia há muitos predicadores predicando prosperidade, prosperidade, prosperidade. Venga para Jesus e ele vai arreglar toda a sua vida. Venga para Jesus e ele vai te dar trabalho, dinheiro, green card, cidadania, casa, dinheiro, vai te dar tudo. E pessoas vão atrás de Jesus querendo receber essas bendições. Não que ele não bendiga, não que ele não tenha alegria em bendizer tu vida, em te dar o pão de cada dia, te dar um dia o green card que tanto tu espera, um dia ser cidadão americano, comprar sua casita. Não, Deus, ele se alegra em fazer isto. Mas para aqueles que estão interessados naquele que bendiz, e não somente nas bendições. Quantas pessoas eu conheci que pensaram a caminhar na fé com Jesus e se apartaram, porque no primeiro momento de tribulação, no primeiro momento de necessidade em que Deus não lhe contestou, que Deus não lhe atendeu, disseram: de que me adelante para a igreja, de que me adelante a seguir Jesus, mira o que está passando comigo. Homens, mulheres que estão interessados solamente nas bendições. Vivemos em um mundo em que muitas pessoas se acercam a nós porque nos querem, porque nos amam, mas há muitas pessoas também que se acercam a nós porque estão interessados naquilo que eu posso oferecer, ou o que eu posso sacar desta pessoa. E não é diferente agora com este povo em Jerusalém que está recebendo a Jesus, interessado solamente em las bendições que Jesus pudera oferecer. Eu penso que muitos pensavam desta maneira, mas também havia entre eles muitos que creiam em Jesus como Senhor, Salvador, Messias, aquele que perdonou seus pecados, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sim, haviam esses tipos de pessoas. Havia alguns que não teriam nenhum interesse real em Jesus, mas haviam muitos que tinham interesse real na persona de Jesus e realmente decidiram seguir a Jesus. Bem, em esse momento Jesus entra em Jerusalém e se acerca a Jesus alguns gregos, e diz o texto: entre os que haviam subido a Jerusalém a adorar em la fiesta, havia alguns gregos, ou seja, eram gregos convertidos ao judaísmo, gregos que vieram da Grécia, por alguma razão lhe gostou o judaísmo e eram prosélitos, e eles vinham a celebrar a Páscoa em Jerusalém,
e estes se acercaram a Felipe, e Felipe foi falar com André, e os dois foram falar com Jesus, se Jesus poderia recebê-los e falar com eles. E nesse momento, quizá, Felipe e Andrés não estavam seguros que Jesus, quizá, falasse com os gregos, porque eles conheciam a palavra, e Jesus sempre disse: eu veni para os meus, eu veni para o povo judío. Todavia não ha chegado minha hora para falar com os gentiles. Quizá pensando em isto, eles foram falar com Jesus e perguntar se Jesus podia falar com ele. Mas na verdade, todo aquele que vem ao Padre, Jesus não despreza, Jesus abraça, Jesus escuta, Jesus bendiz. E temos muitas passagens, algumas passagens bíblicas, onde pessoas gentiles recorreram a Jesus e receberam a bendição que estavam esperando. Bem, o texto bíblico em João 6,37 diz assim: todo aquele que o Padre me dá, este vendrá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, ainda que esses gregos se aproximem de Jesus e queiram escutar, Jesus não os rechaçaria. João 10:16 que todavia há outras ovelhas, não deste aprisco, não deste curral, que todavia não me conhece e me convém conduzi-las. João, Mateus falam sobre isto, do interesse de Jesus por todas as pessoas. Por que será que os gregos queriam escutar a Jesus? Será que os gregos não vieram até Jesus porque superam que ele era um grande filósofo? Os gregos eram uma grande cultura naquela época e eles eram muito sábios e inteligentes e sempre estavam atrás de coisas novas, e ao ouvir de Jesus, quizá miraram como um grande filósofo e desejavam conhecê-lo, saber quem era Jesus, e quem sabe eles queriam levar Jesus para a Grécia, porque sabia que Jesus estava num grande confronto com os judeus e coisas buenas não viriam de aí. Quizá eles queriam salvar Jesus, levando ele pela Grécia. Eu não sei, são apenas conjecturas, são apenas suposições. E então, se Jesus empieza a falar aos gregos, aos judeus, aos fariseus e aos seus discípulos, ponga atenção nisto: ha chegado a hora em que o Filho do Homem seja verdadeiramente glorificado, lhe contestou Jesus. Quizá Jesus está falando que toda aquela alabança, toda aquela glorificação que fizeram para ele quando estava entrando em Jerusalém, não tinha sido verdadeira porque não nasceu no coração deles. E Jesus sigue: certamente lhes asseguro que se o grano de trigo não cair em la terra e não muere, se queda solo, pero se muere, produz muitos frutos. Um grano de trigo, quando é atirado na terra, tem que morir para que possa crescer e dar muitos frutos. Jesus, em esse momento, estava dizendo que ele era o grano de trigo e que se ele não morira por os pecadores, eles não poderiam ser salvos, não haveria frutos. Jesus está dizendo que ele necessita morrer por nós outros pecadores para que produza fruto, porque se Jesus não morrera, nós outros não seríamos salvos. Se Jesus não morrera, nós outros não teríamos direito à vida eterna. Se Jesus não morrera, nós outros não poderíamos ter nossos pecados perdonados pelo sangue de Jesus. Bem, a filosofia dos gregos era a seguinte: salve-se a ti mesmo. Mas a resposta que Jesus deu a eles ensina
totalmente o oposto, que a lei de cosecha do reino de Deus é diferente da filosofia dos gregos. Cada um se salve por si só, cada um poupe-se a si. Não, é totalmente diferente. Jesus está ensinando que através de sua morte sacrificial é quando verdadeiramente nós outros vamos encontrar a vida eterna. Tiago, na pergunta a você, ponga atenção nisto. Será que a lei de la cosecha do reino de Deus, ou seja, o grão de trigo que tem que morrer para que surjam e apareçam frutos, se aplica solamente à vida de Jesus ou aplica a nós outros também? Grande pergunta, não? Muito para pensar sobre isto, porque muitas vezes nós outros miramos que sim, Jesus teria que morrer para que nós outros fôssemos salvos. Sim, é verdade, Jesus é o grão de trigo que morreu para que dê muito fruto. Mas muitas das verdades bíblicas que Jesus ha ensinado refletem a nós outros. Mirem, Jesus diz que, seguindo a passagem bíblica de João 12, é o que se apega à sua vida, la perde. Em câmbio, aquele que aborrece ou perde sua vida em este mundo, la conservará para toda a eternidade. Amar a Cristo mais do que a si mesmo e aos seus próprios interesses. Quem queira servir-me deve seguir-me. E aonde eu estiver, allí também estará mi servo. A quem me serve, mi Padre o honrará. Mateus 10, verso 39 diz assim: quem encontra sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde sua vida, por minha causa, la encontrará. Mateus 16, 26 diz o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Mateus 8, 34 diz: e chamando a si a multitud, e com seus discípulos, dijo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, este salvará. Jesus está dizendo muito claramente que muitos de nós outros que estamos mais preocupados com nossa vida dia a dia, somente com as coisas deste mundo, Jesus se queda para segundo plano. A palavra de Deus se queda para depois, a igreja do Senhor se queda para depois. Eu tenho muitas coisas para ser. Eu estou preocupado com minha vida e não estou preocupado com a vida que o Senhor Jesus quer dar para mim. Eu estou preocupado solamente com as coisas deste mundo, onde tomaram lugar e espaço em minha vida. E o Senhor diz que todo aquele que corre atrás solamente das coisas dessa vida e não busca as coisas do cielo, as coisas do reino do Senhor, perderão sua vida. Querido, a aplicação que Jesus está sendo para nós outros é que nós outros devemos nos deixar morrer como nosso Salvador Jesus, isso por nós outros, como um grão de trigo que morrendo para nós outros mesmos, produziremos também muitos frutos. Quando miramos na palavra do Senhor, os apóstolos morreram para si mesmos. Eles entenderam que o maior ganho, a maior fortuna, o maior tesouro era Jesus. E eles abandonaram todas as coisas de sua vida e se preocuparam em levar a palavra de Deus, se preocuparam em levar o Evangelho que salva
E por isso o Evangelho chegou até nós outros. Jesus está falando que tu e eu necessitamos entender que as coisas do céu são as coisas mais importantes. Não que eu não tenha, que você não tenha que trabalhar, ganhar seu dinheiro, comprar sua comida, comprar sua roupa, pagar suas contas. Não, ele não está dizendo isto. Jesus não está dizendo que eu tenho que abandonar tudo isso para poder servir a Ele. Eu necessito morar, necessito comer. Mas Jesus está dizendo que em tu coração, se em tu coração as coisas mais importantes são as coisas desta vida, você está perdido. Você está perdido. Bem, quando Jesus chama a alguém, Jesus está chamando a nós outros para morrer por Ele, por amor do Evangelho. Cambiar os planos que hicimos para a nossa vida, por mais importante que pareçam ser, arriesgar todo o que temos, seja meu nome, minha reputação, por causa de Jesus e por causa do Evangelho, tomar posição ao lado de Jesus, sem se importar o que a gente vai pensar de mim ou falar de mim. A coisa mais importante é Jesus. Se quedar ao lado de Jesus, ainda que seamos a minoria. Bonhoeffer, em 1930, ele habla isto, que o preço do discipulado significa, quando Jesus chama a alguém, Jesus chama para morrer para um e nascer para Ele. Queridos, somente que esta vida de entregar-se, de morrer para nós outros mesmos, ela não é possível na força do homem. Eu necessito da graça e do poder de Deus para ajudar a mim a morrer para mim mesmo, para poder seguir a Jesus. É impossível, irmãos, nós outros lograrmos esse estilo de vida de morrer para uno mesmo para servir a Jesus. Solamente através da graça, é do poder de Deus que Ele nos ajuda a cada momento, quando nós outros necessitamos. Muito bem, Jesus chama aquele para que nós outros possamos morrer, para que nós outros possamos, irmãos queridos, servir a Jesus. O desejo de tu coração é servir a Jesus? Bem, Jesus está te chamando para morrer por Ele. Mas isto só é possível quando nós outros morimos para nós outros mesmos. Querido, que a palavra de Deus possa ter hablado a tu coração. Necessitamos do poder de Deus para poder obedecê-lo e segui-lo. Amém? Padre querido, Padre amado, te alabamos e te glorificamos. Pedimos que no poder do teu Espírito Santo, o Senhor possa hablar aos corações, ó Padre, neste dia, nesta manhã, Senhor. E que no poder de Jesus podamos aprender a renunciar a uno para seguir a Ti, Senhor. Esta é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus los bendiga. Bye.